Olá, pessoal. Muito prazer em estar aqui hoje no nono Conaclin para falar um pouquinho sobre bioinformática com vocês. Meu nome é Maurício, eu sou biomédico, sou habilitado em análises clínicas e bioinformática e tenho atuado há 7 anos dentro do ramo da tecnologia de informação voltada para sistemas de gestão de saúde. Hoje eu quero trazer um assunto extremamente atual, que é como a bioinformática ela tem relação no ecossistema da saúde moderna. Então, vamos abordar um pouquinho mais desse mundo. O que nós temos hoje dentro da área da saúde não é uma falta de dados, muito pelo contrário, nós temos excesso de informação. Porém, informações de uma forma separada, elas não nos dizem nada. Então, o que nós precisamos dentro da saúde moderna é uma interpretação desses dados. Então, as informações, por mais que nós tenhamos grande volume de dados, volume de resultados de exames de paciente, de medicações em uso, de evoluções, isso tudo é apenas informação. Porém, a correta interpretação e a interrelação entre esses diversos dados e informações, elas podem sim se tornar em algo clinicamente falando relevante. Então, o desafio aqui, dentro do atual momento da saúde, é como que nós podemos transformar essa vasta quantidade de informação em uma decisão clínica que ela venha a ser precisa e oportuna para aquele meu paciente. O que nós temos de problema atualmente é, como já foi dito, dados demais. Nós temos dados demais, informações demais e pouco tempo. Quando nós vamos analisar parâmetros como dentro do campo da genômica, para um paciente nós vamos ter bilhões de pares de bases. Então, é algo que é totalmente inviável de se fazer uma análise manual de parâmetro a parâmetro. Dentro ainda da parte clínica, quando nós vamos falar de exames clínicos, um paciente ele vai ter diversas requisições, diversos resultados de exames. Ele pode ter exames de imagens, ele pode ter exames laboratoriais, ele pode ter os sinais vitais que são gerados dentro de sistemas de integração que passam para outros sistemas hospitalares. Então, dentro de um hospital, a cada segundo são geradas muitas informações. E ainda também falando desse aspecto clínico, mais voltado para prontuários eletrônicos, esses prontuários eletrônicos, eles são históricos de saúde do paciente, que eles são muito complexos e eles são fragmentados. Porque eu vou ter um médico fazendo seus apontamentos nesses prontuários, eu vou ter a equipe de enfermagem fazendo as evoluções, eu vou ter a farmácia liberando as medicações, a parte do laboratorial pelos biomédicos, farmacêuticos, biólogos. Então, é um histórico extremamente complexo, onde diversas pessoas elas acabam fazendo a adição de mais informações. E o que nós temos nesse cenário é que a capacidade de processamento dessas informações, quando nós falamos de ser humano, ela é limitada. Porém, os dados eles não são limitados. Diante, então, desse cenário, dessas limitações, a bioinformática ela surge como uma resposta dessa alta demanda desses dados. Nós temos muita informação, só que essa informação, por si só, como já foi dita, ela é apenas informação. A bioinformática, ela atende à necessidade que nós temos de automatizar processos, de transformar esses dados, essas informações em algo escalável. Então, nós conseguimos processar muitos dados, interpretar muitos dados e fazer com que esses dados eles sejam passíveis de uma interpretação que nos leve a uma resposta clínica adequada. A bioinformática ela é uma área extremamente multidisciplinar. Nós temos biólogos, biomédicos, farmacêuticos, médicos, engenheiros, cientistas da computação, matemáticos, diversos profissionais atuando em diferentes níveis dentro da bioinformática. Ela é uma disciplina que ela engloba 3 mundos.
o mundo da biologia, onde nós conseguimos ter um entendimento, a compreensão de sistemas vivos, de variáveis que são moleculares, princípios de bioquímica, biologia molecular. Outra parte dessa intersecção, as análises estatística. A estatística ela consegue prover expressões e modelos que eles fazem uma extrapolação de padrões quando nós trabalhamos com volumes de dados muito grandes. Então, nós conseguimos representar isso de uma forma numérica. E a computação, onde ela aplica algoritmos que conseguem interagir com esses dados que foram gerados e eles fazem uma interpretação numa escala muito maior. Então, a bioinformática ela é um tripé. A gente tem a parte da biologia, a parte da estatística e a parte da computação. E lá no meio dessa intersecção, temos a bioinformática atuando para nos auxiliar a gerar valores que tenham alguma relação extremamente palpável no caso clínico de algum paciente ou de algum dado biológico que ele está querendo ser tratado. Nós estamos numa era de saúde digital que ela tem avançado ao longo dos anos. Antes, o que nós tínhamos era uma limitação de dados. Então, essas evoluções dos pacientes, elas eram expressas muitas vezes naqueles prontuários de papel, era tudo feito de uma forma muito manual, e isso acabava trazendo limitações nessas decisões clínicas que eram geradas a partir desses prontuários. Porque nenhuma pessoa tem uma capacidade extremamente grande de conseguir analisar anos e anos de um prontuário de um paciente para ter uma decisão extremamente abrangente. Obviamente que tem as suas devidas limitações. O que aconteceu ao passar dos anos, com o avanço da tecnologia, é que houve uma transição. Nós começamos a ter metodologias de Big Data, esses sistemas onde nós conseguimos processar muitos dados em pouco tempo de uma forma muito mais efetiva. Os sistemas eletrônicos, os algoritmos, eles começaram a surgir para nos transformar desse mundo extremamente manual em algo mais rápido, onde nós conseguimos armazenar todas essas informações computacionalmente e nós conseguimos ter interpretações em cima desses dados de uma forma mais evoluída. O que nós estamos hoje, a etapa atual dentro dessa saúde digital que o ano de 2026 traz, é a IA generativa. Então, nós ainda temos todo esse emprego da questão de Big Data, dos sistemas eletrônicos, algoritmos, só que agora isso tudo tem mais o plus da IA, da inteligência artificial. Isso acaba nos ajudando para ter um desenvolvimento desses diagnósticos, dessas análises, com uma medicina muito mais precisa. E a saúde agora ela não é mais vista de uma forma integrada. Eu não tenho mais o ponto de vista apenas da enfermagem, da medicina, das análises clínicas. Agora eu consigo fazer uma integração geral desses dados para ter um parecer muito mais fidedigno à saúde do paciente, ao estado de vida que esse paciente ele se encontra. Diante disso, o que a gente tem agora é a bioinformática, ela não é uma tendência, ela é algo que está se baseando como uma infraestrutura de medicina do século XXI. É uma transição onde os dados brutos, aquela quantidade extensiva de informação, ela consegue ser processada, devidamente interpretada e nos gera uma informação clínica extremamente relevante. Quando a gente fala de informação, até que essa informação ela se transforme em cuidado, nós vamos partir dessa sequência aqui de 3 passos. Primeiro, nós temos os dados. Esses dados eles são fornecidos seja pelo genoma, seja por resultados de exames, prontuários, os sinais vitais que são coletados do paciente. Isso tudo são dados, informações. Quando nós aplicamos os algoritmos, como algumas metodologias estatísticas e de inteligência artificial, o que nós conseguimos fazer é pegar esses dados, interpretar esses dados, verificar padrões que são ocultos e muitas vezes o humano ele não consegue analisar. Esses algoritmos eles fazem toda essa análise, interpretam e nos dão um resultado que é muito mais coerente. Diante disso, dessas informações tratadas que esses algoritmos eles nos geraram, nós conseguimos ter agora uma decisão clínica muito mais certeira, que é apoiado na evidência
numa evidência gerada por meio dessa parte computacional. Então, nós partimos dos dados, os algoritmos eles processam esses dados e a partir do que foi interpretado e foi gerado, é possível se ter uma decisão clínica que ajuda a equipe multiprofissional de saúde. A IA, ela também está sendo aplicada extensivamente na prática clínica. Não é aquela IA onde nós vamos lá e jogamos no chat GPT, eu estou com febre, dor de cabeça, dor abdominal, e o chat GPT ou o Google vai lá e diz, você está com câncer. Não é isso. Quando nós falamos da IA na prática clínica, já existem diversos algoritmos que eles têm esse princípio de aprendizado de máquina e eles conseguem ser aplicados numa rotina laboratorial, hospitalar, para dar uma precisão muito melhor no diagnóstico, na prevenção de doença, nas análises de resultados, tornando então o cuidado do paciente muito mais integral. Alguns cenários de IA aplicado para o diagnóstico, hoje é possível você trabalhar com exames de diagnóstico por imagem, você consegue partir e jogar os resultados dessas imagens em algoritmos que têm esse mecanismo de inteligência artificial e ele consegue verificar padrões ocultos, prevendo uma possível aparição de alguma célula tumoral que a olho nu o médico ele não conseguiria verificar. Então, nós estamos saindo de uma medicina que ela é reativa para uma medicina preventiva. Nós conseguimos prever situações que a olho nu esses padrões eles não são claros. Então, o diagnóstico ele já está se apoiando muitas vezes na prática clínica do uso da IA. Além disso, também tem a questão da predição de doenças. Tem alguns modelos que eles conseguem predizer o risco cardiovascular do paciente, se há risco de sepse, se há uma recidiva oncológica. Isso também é algo extremamente revolucionário. E além disso, como nós trabalhamos com muitos dados, muitos exames, é possível fazer uma interpretação mais automatizada de exames laboratoriais, eletrocardiograma, histopatologia, sequenciamento genético. Então, a IA dentro do âmbito da saúde é muito valiosa. Nós temos ainda, obviamente que todos esses estudos, essas metodologias ainda vão avançar mais, mas hoje em dia já é uma realidade. Não é mais apenas ficção científica. Nós já conseguimos utilizar a inteligência artificial para nos ajudar no apoio diagnóstico em diversos cenários. Outra coisa extremamente interessante que a bioinformática ela consegue nos ajudar é no planejamento racional de fármacos. Quando nós queremos estudar um determinado composto para verificar se ele pode ser um candidato a fármaco ou não, esse processo ele é muito extensivo, ele é demorado, ele precisa de muitos recursos financeiros, recursos de pessoal, experimentação animal, in vitro, é algo que demanda muito tempo e esforço. Porém, nós conseguimos utilizar a triagem virtual, metodologias in silico, onde nós usamos análise computacional para identificar possíveis alvos, para inibição ou para o efeito agonista de determinados candidatos a fármacos. Nós conseguimos usar docagem molecular para fazer algumas simulações computacionais que verificam a interação entre o nosso candidato a fármaco e aquela enzima, por exemplo, que nós queremos inibir, e verificar como possivelmente esse nosso candidato a fármaco ele vai se comportar no meio biológico de uma pessoa. Isso é possível fazer por metodologia computacional. Então, o que nós conseguimos fazer com a triagem virtual é avaliar milhões de compostos que muitas vezes nós teríamos que testar diretamente in vitro e in vivo. Nós testamos milhões e já saímos da triagem virtual com os candidatos mais promissores. Então, eu não preciso entrar no estudo in vitro, in vivo, para todos os meus milhões de compostos. Eu vou com aqueles meus 10 melhores, os mais bem ranqueados, os que são mais promissores. Isso nos dá um resultado muito mais rápido e com um custo experimental muito menor. Então, é algo também fantástico dentro do desenvolvimento de novos fármacos. Para vocês terem uma noção do impacto
da bioinformática dentro do desenvolvimento de fármacos, nós temos uma redução, quando nós utilizamos essa metodologia em sílico, de 70% do custo. Essas pesquisas para novos candidatos a fármacos não é uma coisa de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. A gente está falando de milhões de dólares. Então, é um valor extremamente expressivo. Se nós conseguimos reduzir em 70% esse custo, diversas outras pesquisas elas podem ser financiadas, já que nós temos mais dinheiro disponível que pode ser destinado a diferentes tipos de pesquisa. Outra questão, a velocidade. Quando nós aplicamos essas metodologias de bioinformática, é possível fazer esse processo de desenvolvimento 10 vezes mais rápido do que o original. E, além disso, 95% de precisão nesses resultados. Então, é algo assim, extremamente revolucionário quando nós falamos do processo de pesquisa e desenvolvimento. E nós temos também uma economia de 12 para mais anos. Então, é tendência total nós começarmos a utilizar os estudos de bioinformática, triagem virtual, para essa pesquisa de novos candidatos a fármaco, né? É algo que tem se tornado cada vez mais necessário, tendo em vista que, hoje em dia, o foco é a redução do uso animal. Se eu consigo fazer uma triagem virtual e selecionar os meus melhores candidatos, eu não preciso testar de uma forma massiva em animais. Eu posso ir exatamente com aqueles que são os mais bem selecionados, os mais promissores. Eu consigo reduzir de estudos in vitro. Eu consigo reduzir a quantidade de pessoas que vão ser responsáveis por fazer esse trabalho. Então, é algo muito, muito amplo e que cada vez mais vem ganhando força dentro da pesquisa. Quando nós falamos de softwares em saúde dentro da parte de gestão hospitalar, a bioinformática ela se tornou uma infraestrutura. Então, hoje em dia nós temos sistemas hospitalares que eles fazem a gestão de prontuários, eles fazem a gestão da entrada do paciente, a prescrição, todo o fluxo clínico. Hoje em dia é possível, da entrada até a saída do paciente, você fazer tudo por meio desses softwares de gestão de saúde. Além disso, é possível fazer integração entre dados. Então, eu posso ter um aparelho de imagem, eu posso ter um aparelho que verifica os sinais vitais do meu paciente, que é diretamente integrado com esses softwares de gestão de saúde. Então, o próprio equipamento manda as informações para o software processa e muitas vezes já dá esse resultado de uma forma mais tratada. E isso é um grande suporte dentro da decisão clínica. Reduz o tempo de você ter que passar manualmente as informações do equipamento para o sistema, reduz o tempo de interpretação, porque o dado vem muito mais bem apresentado, é mais fácil de se ler, de se entender. Às vezes, algum parâmetro, em algum equipamento, ele já gera alertas no sistema para que tu consiga verificar se tem a interferência medicamentosa para o paciente. Então, é algo que nos ajuda muito dentro do suporte clínico, para que esse paciente ele tenha o melhor atendimento possível. Quando nós falamos de softwares de gestão em saúde, qualidade ela é um pouco mais complexa do que, por exemplo, comparar a qualidade de softwares que não são clínicos para softwares clínicos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou falando de um sistema que ele faz a gestão de um banco, se eu tiver algum erro, algum defeito nesse software, isso representa muitas vezes perda financeira. Só que quando eu estou falando de um software de gestão em saúde e eu tenho um problema, tenho um defeito, alguma falha, isso não representa apenas uma perda financeira. Representa muitas vezes risco crítico à saúde do paciente. Então, um erro dentro desses softwares representa muitas vezes eu ter a perda do meu paciente. Isso é algo palpável que pode acontecer. Então, principalmente quando nós lidamos com softwares hospitalares, a qualidade aqui ela não é algo diferencial, ela é algo básico. Eu tenho que garantir que esse meu sistema ele atenda às mais diversas especificidades de regulamentação, de funcionalidade, para que o meu paciente, o que é
consumidor final, nesse caso, ele venha ser atendido da melhor forma por esse sistema. Eu não posso gerar nenhum tipo de inconsistência nesse sistema que possa levar a uma interpretação errônea pela equipe multidisciplinar, que pode ter alguma decisão errada para o meu paciente. A bioinformática, a saúde digital, ela, por mais que nós falamos de computador, de sistema, tem a ética envolvida em todo esse processo. Um desses aspectos relacionados à ética é a privacidade de dados. Hoje em dia tem se falado muito de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E esses dados clínicos que são desse paciente, eles são dados extremamente críticos. Nós precisamos garantir a integridade desses dados. O que isso quer dizer? Eu preciso garantir que se eu digitar uma dose de medicação 1,2 ml, o dado que o sistema vai receber e vai guardar é 1,2 ml. Não pode guardar 3, 4. Ele precisa guardar o dado de uma forma fidedigna que ele foi imputado. Outra coisa, se eu colocar um diagnóstico de alguma doença desse meu paciente, esse dado ele não pode ser vazado. Eu preciso garantir o sigilo. A única pessoa que pode ter acesso é a equipe profissional que está tratando esse paciente e o próprio paciente. Eu não posso expor de uma forma livre para outras pessoas verem. Então, é preciso atrelar essa questão ética dentro desses sistemas. Outra coisa que está relacionada também à parte ética são os vieses que sistemas de IA eles podem causar. Como um exemplo relacionado à questão de desigualdades. Se eu tenho uma informação prévia que determinado grupo, seja um grupo étnico, algum gênero específico, algum grupo socioeconômico, eles têm uma menor tendência a receber determinado tipo de tratamento, ou seja, eles recebem menos tratamento do que outros grupos, a IA ela vai aprender que esses grupos eles recebem menos tratamento. Então, a IA ela pode gerar vieses que toda vez que ela se deparar com algum tipo de etnia, de gênero ou de condição socioeconômica, ela pode sugerir menores tratamentos, uma quantidade de recursos terapêuticos menores. Isso é um viés. Então, a IA, por mais promissora que ela seja, ela tem intrínseco esse processamento, esse tipo de situação, onde ela pode resultar em agravamento dessas desigualdades. Então, uma situação onde o profissional humano ele tem que atuar para cada vez mais agir de uma forma ética e melhorar esses tipos de sistemas. E outra coisa que muito se conversa relacionado à questão da ética é a responsabilidade clínica. Quando nós falamos em um software, vamos pensar que uma IA ela toma uma decisão errônea. De quem que é a responsabilidade? A responsabilidade ela é do software, ela é do médico, ela é de quem programou. Isso é algo que muito tem sido debatido. Hoje em dia ainda não tem uma definição, um martelo batido para dizer a responsabilidade é de tal pessoa. Em diversos países, essa conversa é algo que tem se desenvolvido muito para se saber de quem é a responsabilidade. Daqui a alguns anos, com o amadurecimento todo do entendimento das metodologias de IA e dessa saúde integrada, nós vamos conseguir ter uma definição melhor para ter uma legislação muito mais bem específica para a inteligência artificial. Mas hoje em dia é um desafio ético que tem que ser verificado com bastante atenção. Outros desafios que nós temos que precisamos avançar, como já foi dito ali, segurança. Nós temos que ter em vista que, quando nós falamos de dados de paciente, esses dados são sigilosos. Hoje em dia, quanto mais nós temos esses dados, sistemas de informação, seja hospitalar, seja até de redes sociais, quando nós temos essa questão de jogar esses dados para a nuvem ou compartilhar em sistemas web, nós precisamos ter uma proteção, níveis de segurança que eles são extremamente precisos para pedir que ataques hackers eles possam vazar essas informações. Além disso, a gente tem que também tem um grande desafio voltado na questão da transparência de que esses softwares eles nos permitem. Ao mesmo tempo que nós temos que garantir segurança
e a segurança muitas vezes parte de não exibir o código de fonte aberta, também tem a questão de transparência de como essa IA ela faz essas análises. Porque, afinal, a IA ou esses sistemas de informação, eles vão utilizar um código. E esse código ele vai sugerir diversas intervenções ao paciente. Então, tem a questão ainda de se verificar como transparecer esses dados de uma forma que possa ser auditável. Aí a gente entra num outro aspecto relacionado à regulação. Como que nós conseguimos transparecer toda essa sequência de algoritmos para que órgãos como Anvisa, FDA, eles consigam garantir que aquela lógica de programação utilizada, ela realmente é benéfica para o paciente e não representa nenhum tipo de enviesamento. Então, nós temos, ao mesmo tempo que é algo revolucionário, que tende a instigar o estudo, que é extremamente interessante, nós também temos muitos desafios relacionados à bioinformática. E a pessoa que ela quer adentrar esse mundo, ela tem que ter essa plena consciência de que esses dados, essas informações que estão sendo tratadas, elas nada mais são do que, no fundo, pacientes. São vidas que nós temos a responsabilidade, enquanto bioinformatas, de tratar. O futuro da área da saúde é extremamente personalizado e conectado nos próximos anos. A IA ela vai ficar cada vez mais onipresente. O que isso quer dizer? Nós vamos ter sistemas eletrônicos que vão utilizar de metodologias de inteligência artificial. Nós vamos ter, desde a parte dos equipamentos, seja um equipamento de raio-x, uma tomografia, um aparelho de monitoramento cardíaco, a IA vai começar a ser mais presente em todas essas aplicações. Isso vai nos gerar também uma medicina que ela acaba sendo muito mais precisa, onde agora nós conseguimos fazer tratamentos que eles são muito mais específicos para o paciente, ou seja, o perfil genético. Eu consigo analisar, tendo toda essa questão de IA aplicada, eu consigo analisar de uma forma massiva o genoma do paciente e eu posso conseguir fazer tratamentos mais específicos para cada indivíduo. Então, isso tudo vai nos gerar cada vez mais integração entre sistemas. Eu vou ter um ecossistema de saúde, onde eu vou conectar clínica, hospital, wearables, que são aqueles dispositivos vestíveis, laboratórios, tudo isso vai ser conectado no tempo real. Então, a medicina, a tendência é que ela venha a ser muito mais precisa. Eu vou começar a atender a necessidade específica de cada paciente. Eu não vou mais olhar de uma população geral para o tratamento que eu utilizo para toda a população vai ser o mesmo que eu vou aplicar para determinado paciente. Não. Agora eu consigo analisar individualmente esses pacientes e, diante de cada perfil, eu consigo tomar a decisão clínica que seja mais adequada. Isso é o futuro para a saúde. Obviamente que não vai ser uma coisa que é para hoje, para amanhã, mas é para onde estamos caminhando nessa evolução dentro da bioinformática. O profissional que a área da saúde ela tem deslumbrado é um profissional que ele não é apenas técnico, ele não é um especialista técnico de uma forma isolada. É uma pessoa que ele consegue lidar com diversos mundos. Ele é um profissional multidisciplinar. Hoje em dia não basta mais você ser um excelente clínico se você não consegue atuar com sistemas de informação. Você vai ficar muito mais limitado, porque hoje em dia a gente não está mais utilizando prontuários de papel. Hoje em dia nós estamos utilizando sistemas computacionais para essas análises. E cada vez mais vai se cobrar do perfil do profissional que vem se formando que ele tenha essa multidisciplinaridade, que ele consiga ter uma conversa a nível amplo com um biólogo, com um médico, com gestores. Essa é a tendência. Além disso, esse profissional ele vai ser muito mais orientado a dados, ou seja, ele vai conseguir verificar e interpretar resultados estatísticos. Então, por mais que a estatística muitas vezes acaba sendo uma área que muitos não gostam, é uma tendência também para o futuro. A gente ser muito mais focado na interpretação de dados estatísticos. E, além disso, o que espera-se para o futuro é um profissional também que seja muito pautado na evidência. Ou seja,
ele não vai tomar as decisões apenas por intuição. Eu estou sentindo, obviamente que nenhuma área da saúde se prega que seja tomada decisões mais ou menos nessa questão de intuição, mas cada vez mais o profissional ele vai ter que ser pautado na evidência científica. Vai ter muito menos a questão de intuição para ter uma questão muito mais lógica. Eu vou ver determinado resultado, a partir do resultado eu vou ter uma interpretação e eu vou conseguir ter uma decisão clínica mais coerente. Quando nós pensamos, então, dentro desse ecossistema de saúde, quais são os lugares que a pessoa que quer atuar com bioinformática, ela pode atuar? A bioinformática, ela é muito extensa. Poderia ficar aqui falando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, teria muito assunto e muita área para falar. Ela é uma área extremamente extensa. Então, vai desde a indústria farmacêutica, você estudar biomoléculas de forma computacional, fazer ensaio clínico, análise de dados de segurança, você fazer docagem molecular, verificar perfil ADMET, tudo isso é possível com essas metodologias de bioinformática. Então, a indústria farmacêutica ela se beneficia muito desse tipo de conhecimento. Health techs, tem surgido muito essas empresas focadas ao desenvolvimento de produtos em saúde, produtos digitais voltados para a parte de saúde. Isso vai desde apps de celular, desde plataformas que ajudam com a parte de telemedicina, prontuários eletrônicos. Então, é algo que também está se expandindo muito no atual momento. Hospitais digitais. Hoje em dia, nós temos alguns mecanismos, alguns sistemas que, por exemplo, permitem que o médico ele consiga estar dar um exemplo, em Florianópolis, em Santa Catarina, e ele consegue operar um paciente que ele está lá no Amazonas. Então, esses hospitais digital, essa questão da gente fazer uma gestão à distância, ter uma interoperabilidade desses dados, é algo que também é um grande campo para a atuação do bioinformata. E também a ciência de dados em saúde. Então, se fazer tanto a questão do desenvolvimento dessas metodologias de IA, tanto a questão computacional de desenvolver os próprios softwares em si, isso tudo é algo que também tem ganhado muito espaço. Então, assim, pessoal, falando de atuação da bioinformática, ela é muito ampla. Aqui são 4 exemplos, mas esses 4 exemplos eles podem se expandir muito. Então, e uma outra coisa, quando a gente fala dessas áreas de atuação, é que essas vagas elas não vêm muito bonitinhas e tratadas. Como é que eu posso dizer? Você não vai ver lá no LinkedIn, contrata-se bioinformata. Às vezes não é nem com esse nome, às vezes vem com o nome de analista de negócio, analista de teste, mas aí tu vai ver um software de gestão em saúde, analista de requisito, mas é para requisitos voltados para a área da saúde, cientista de bioinformática. Então, assim, tem muito campo que pode ser explorado dentro desse ecossistema. Uma mensagem que eu quero deixar para vocês refletirem diante de todas essas informações que nós tivemos nesse momento é que quem entende de dados entende o futuro da saúde. A saúde, a partir de agora, ela vai ser muito mais interligada com as informações. Então, não tem mais a possibilidade de nós fugirmos da tecnologia. A tecnologia ela está aí e os profissionais que aprenderem e se adequarem a essa realidade, eles vão se destacar. Nesse primeiro momento, eles se destacam. Mas o que vai acontecer é que, em determinado momento, eles não vão ser mais destaque. Eles vão ser requisito básico. Então, a bioinformática, a inteligência artificial, ela não veio para substituir os profissionais da saúde, mas ela consegue potencializar o quão consegue potencializar a performance desses profissionais. Então, a união do conhecimento clínico, pensamento analítico, sensibilidade humana, isso tudo é para onde a medicina atual, a área da saúde, ela tem se desenvolvido. Então, é uma área extremamente interessante de se pensar em ingressar ou até mesmo unir com outras áreas que vocês já tenham, porventura, atuado
até o momento. Diante disso, então, pessoal, eu gostaria de agradecer, deixar os meus contatos, eu vou deixar o meu e-mail, meu LinkedIn. Se tiverem algumas dúvidas, se tiverem qualquer tipo de dúvida, querem um bate-papo, explanar mais alguns dos tópicos que a gente falou, uh, alguma colaboração ou oportunidades que possam surgir, eu estou totalmente aberto e podem ficar à vontade para me contatar. Agradeço mais uma vez a oportunidade de ser recebido no nono Conaclean e espero que vocês tenham aproveitado o máximo e continuem aproveitando as demais palestras que nós vamos ter nesse evento extremamente importante. Muito obrigado.